Turma, que bom estarmos juntos para nossa quarta aula e aula final de homilética, a arte da pregação. Eu sou o professor Eduardo Maciel, nós estamos ao vivo com a nossa turma de Belfor Roxo, os alunos já estão a postos nessa aula, eu já vejo a Duda, a Tânia. Quem puder abrir a câmera, o Wagner, a Pamela, a Kátia, a Cristiane Bianca, quem puder abrir a câmera para eu ver você, fique à vontade. Hoje é mais uma aula que nós teremos um profundo conhecimento avançado. Eu tenho certeza que a gente tem caminhado junto nesse universo da teologia e juntos nós somos melhores. Com certeza a gente vai caminhando, com certeza a gente vai fazendo perguntas, participando aí da melhor maneira possível e tudo vai se ajeitando na medida do possível aí, porque Deus está no controle. A nossa aula de hoje, ela é uma aula muito importante, já que na aula passada nós falamos da classificação do sermão, da estrutura do sermão, né? A aula passada nós falamos da estrutura do sermão. O que que um sermão, o que que um esboço de mensagem, de pregação, ele deve conter. E foram os pontos que nós abordamos na aula passada. Se você não conseguiu assistir a aula por completo, vai lá no grupo de alunos, acessa novamente o link que eu enviei para vocês com a aula gravada, para que vocês possam então ter esse acesso à aula que ficou gravada da semana passada, e a de hoje também ao vivo vai ficar gravada na nossa plataforma para você assistir, rever e se preparar para a semana que vem, presencialmente, nós estarmos juntos para fazermos ali a nossa avaliação. No final, eu vou explicar como será a nossa avaliação da semana que vem. Eu quero até que você, durante essa semana, leia a apostila, se prepare para a gente fazer a avaliação na próxima semana. E aí eu explico para vocês hoje como será a nossa avaliação presencialmente lá no nosso polo. A nossa aula de hoje é a aula de número 4, né? É a última aula desse módulo, é uma aula de grande valia, é a aula de homilética. E hoje nós iremos falar sobre as classificações de um sermão. Professor Eduardo, seria a classificação de um sermão? São as divisões necessárias que todo esboço, que todo sermão, ele deve ter. Para nos ajudar em quê? Para nos ajudar justamente nesse início, meio e fim. Para que aquilo que nós formos falando dentro da nossa pregação, que haja de verdade um início, um meio e um fim. Tem muitos pregadores que se perdem nessas divisões. Tem muitos pregadores que acabam não entendendo a estrutura do sermão, a classificação do sermão e as divisões do sermão. Então hoje a gente vai trabalhar essa temática e eu queria que você estivesse com a gente aí com toda a atenção, porque esse tema ele merece a nossa atenção, já que ele é de muita importância. Esse tema sobre as divisões do sermão, ele é um tema de grande importância. E nós começamos assim: se não houver divisão no sermão, haverá confusão generalizada. A divisão
visa a organização das ideias e dos pensamentos. O sermão deve, em outras palavras, apresentar uma ordem própria de divisões que proporcionarão a capacidade de perceber a linearidade do raciocínio. Quando eu falo, turma, de linearidade de raciocínio, eu estou querendo dizer que o sermão ele precisa ter início, meio e fim. O sermão precisa ter início, meio e fim. Ele precisa, para não se tornar uma salada mista, uma sopa de letrinhas, ele precisa ter as suas divisões bem feitas. Caso contrário, vai se tornar uma confusão generalizada. O pregador ele precisa, de antemão, fazer o dever de casa organizando essas ideias. Se eu vou pregar dentro de uma temática, esses pensamentos, essas ideias precisam ter uma linearidade de raciocínio. Tem pregadores que são tão confusos, mas tão confusos, que quando você acha que ele está introduzindo a mensagem, ele já está no meio. E quando você acha que ele já está caminhando para o final, ele diz que só está introduzindo o assunto ainda. Então é muito difícil a gente entender a cabeça de um pregador que não tem essa construção e essa divisão classificatória no seu sermão bem elaborada. Ele precisa fazer as devidas divisões, caso contrário, o seu sermão vai virar uma sopa de letrinhas. Caso contrário, as pessoas, os ouvintes, não vão entender a proposta. O sermão deve possuir uma ordem própria nas divisões. Um sermão não pode apresentar ideias desordenadas que não serão assimiladas pelos ouvintes. A partir do momento que o sermão, eu estou pregando ali uma determinada mensagem, mas não existe uma coesão, não existe uma coerência. A partir do momento que eu estou pregando uma mensagem e que as minhas ideias são ideias desordenadas, as pessoas elas vão ficar confusas. Os meus ouvintes, eles vão ficar confusos. Eles não vão saber exatamente o que eu quero pregar, o que eu estou falando, como de verdade as ideias têm sido desenvolvidas, de maneira que às vezes você pergunta para alguém assim: o que o pastor pregou nessa noite? E ele falou de tanta coisa, eu até esqueci. Ele falou de tudo. Por que a pessoa esquece daquilo que foi pregado, daquilo que foi desenvolvido na mensagem ali? Ela esquece, na verdade, porque não foi bem construída uma temática, porque as ideias estão desordenadas. Então, é de suma importância que essas ideias sejam ideias bem trabalhadas. E para isso a gente precisa dividir o sermão. É importante trabalhar essa divisão. A primeira ordem aí que nós colocamos na apostila é uma ordem lógica aos pontos e subpontos. Cada divisão deve estar interligada à outra de forma lógica. Então, se eu vou falar sobre José, eu preciso ligar os pontos. Quais são os pontos? José, ele era um dos filhos de Jacó,
Seus irmãos tinham inveja dele, raiva dele, o venderam como escravo para o Egito. Ele chegou na casa de um homem chamado Potifar, e ali ele ficou alguns anos sendo mordomo. A mulher do Potifar confundiu as coisas, queria ter um caso extraconjugal com José. José não aceita isso, foge correndo da mulher. A mulher segura sua capa, o acusa de assédio sexual. O José é lançado na prisão. Ele fica preso como um prisioneiro do rei aproximadamente entre 13 a 15 anos. E depois ele interpreta o sonho de Faraó e se torna a maior autoridade do Egito abaixo de Faraó. Então você viu o que eu contei aqui em menos de 3 minutos? Eu contei cada ponto, cada etapa, cada momento da vida de José através de tópicos. É isso que o pregador precisa fazer para desenvolver um sermão de 30, 40, 50 minutos. Ele precisa ter essas ideias bem ordenadas para quando ele for ligar um ponto a outro, que haja conexão, que haja uma ordem lógica. O sermão ele precisa ter uma lógica, início, meio e fim, coerência e coesão. Se não houver coerência, se não houver coesão, as pessoas que estão ouvindo não vão entender absolutamente nada. Então esse ponto, ele é um ponto de suma importância. Temos também uma ordem ascendente. As divisões aumentam em força à medida que progridem. Quando a gente prega um sermão dentro de uma ordem, né, ascendente, esse sermão ele vai crescendo. Essas divisões elas vão aumentando e a força desse sermão ela vai a cada momento sendo maior. Esse sermão ascendente, cada tópico vai puxar outros tópicos aí que vão poder falar de maneira que ele vai crescendo, que ele vai aumentando. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês um sermão com esses tópicos aí que vão crescendo, vão aumentando, de ordem ascendente. Ó, vê se dá para você ler aí um exemplo de sermão de ordem ascendente. Isso aqui é um esboço. Qual é o tema da mensagem? A jornada da fé. Qual é o texto base? Hebreus, capítulo 11, do 1 ao 6, que fala sobre os heróis da fé. Qual é a introdução? A definição de fé segundo Hebreus. A importância da fé na vida cristã. Aí você vê aqui a ordem ascendente, ó. Olha como vai crescendo. Número 1, fé para pequenas coisas. Número 2, fé em tempos de desafio. Já aumentou, já cresceu. Número 3, fé para grandes promessas. Aumentou ainda mais, cresceu ainda mais. E o ápice, o ponto mais alto? Fé para transformar vidas. Então repare que cada um desses pontos desse sermão ascendente, ele vai aumentando, ele vai buscando algo maior. Começa lá com fé para pequenas coisas. Depois, fé para tempos de desafio, já aumentou. Depois, fé para grandes promessas. E depois, fé para transformação de vida. É como se fosse uma escada.
Cada degrau dentro dessa mensagem, dessa pregação, vai te levando a lugares mais altos. E esse é um tipo de sermão de ordem ascendente. Tem também o primeiro que eu não exemplifiquei, mas vamos lá. O sermão de ordem lógica. Quero mostrar para vocês também aqui na tela. É outro sermão, já é outro esboço aqui, tá? A fé, ou melhor, a esperança do crente. Qual é o texto base? 1 de Pedro 1, do 3 ao 5. Qual foi a introdução? Definição do que é esperança segundo a Bíblia. A importância da esperança na vida cristã. Aqui na introdução a gente vai gastar mais ou menos uns 5 minutos explicando esses dois pontos aí da introdução. A introdução é aquele momento que você prende o ouvinte, como eu falei na aula passada. Agora você vê uma ordem lógica aqui dos tópicos do sermão. Primeiro, a natureza da esperança cristã. Segundo, a segurança da esperança cristã. Terceiro, a expectativa da esperança cristã. Em cada um desses 3 tópicos aqui, se eu tenho mais ou menos 40 minutos de mensagem, eu posso gastar explicando cada um deles uns 10 minutos aí, em média, para cada tópico. Então aqui eu mostrei para vocês o sermão de ordem crescente e o sermão de ordem lógica. Continuando aí na apostila, nós temos também o sermão de ordem cronológica. O sermão de ordem cronológica, ele deve obedecer à ordem dos pensamentos, ponto após ponto. Tem uma cronologia, tem um ponto, depois tem outro ponto, e é justamente isso que nós vamos trabalhar. Cronologicamente, um assunto puxando outro assunto, mas não fazendo aí uma brusca mudança na linha do tempo. Não, a gente vai respeitar dentro de uma ordem cronológica essa linha do tempo. Eu também tenho um esboço para exemplificar para vocês essa linha do tempo. Ó, a vida de Jesus é o tema do sermão. Qual é o texto base? São os evangelhos. Você pode falar em Mateus, você pode falar em Marcos, você pode falar em Lucas, você pode falar em João, os evangelistas que falaram da vida de Jesus. A introdução, você vai falar sobre uma breve visão geral da vida de Jesus e também vai falar da importância de entender a cronologia dos eventos. É tão importante, mas tão importante, que a gente entenda a cronologia dos eventos, porque muitas vezes você vai falar de José do Egito e alguém que não entenda a cronologia vai achar que você está falando do pai de Jesus. Ah, se José aí do Egito é o pai de Jesus, né? Não, é outro José. Mas não foi trabalhada, digamos assim, a cronologia. Essa cronologia, ela precisa ser trabalhada. Tem um sermão aqui que eu vou colocar para vocês como exemplo dessa cronologia. Voltando lá. Número 1. O nascimento e a infância de Jesus. Obviamente, se eu vou falar da vida e da obra de Cristo,
eu preciso começar falando do seu nascimento. E depois, o início do ministério de Jesus. Já é um segundo ponto. Quer falar, Cristiane Bianca? Ah, então tá. Eu ouvi um barulho aí do seu microfone, achei que você queria falar alguma coisa. Voltando lá para o esboço. Então, no primeiro momento, você vai falar do nascimento de Jesus, dentro de uma cronologia. Num segundo momento, você vai falar do ministério de Jesus. Deixa eu voltar lá. No terceiro momento, você vai falar do ensino e dos milagres de Jesus. No quarto momento, você vai falar da última semana de Cristo e da morte, ressurreição de Jesus. No quinto momento. Tá vendo como eu fui trabalhando a vida e a obra de Cristo em todos esses momentos? Tá vendo como eu fui trabalhando cada momento aqui sobre nascimento, ministério, ensinos e milagres e também a última semana do Cristo? Então foi algo que foi sido trabalhado dentro de uma linha cronológica, dentro de uma ordem cronológica. Também nós podemos usar em algumas mensagens essa maneira, né? Não são em todas as mensagens que usaremos. Há também uma outra ordem, que é uma ordem chamada estética, gente. Ela irá facilitar a sua visão para o esboço a ser apresentado. Existem alguns elementos estéticos que a gente pode usar. Existe muita coisa que a gente pode usar como um elemento estético. O que eu posso usar como um elemento estético? Eu posso usar como um elemento estético imagens, que é projeções. Eu posso usar música que falem sobre o tema que eu estou pregando. Eu posso usar ilustrações, histórias, exemplos que vão destacar a temática que eu estou falando. Dentro de uma estética, eu posso falar num primeiro tópico sobre a grandeza de Deus, num segundo tópico sobre a perfeita natureza de Deus, num terceiro tópico sobre a beleza da luz de Deus. Então, esse sermão que eu estou pregando é um sermão estético que faz o ouvinte imaginar, que faz o ouvinte se transportar para onde nós estamos pregando. É como se passasse um filme na mente dele. Por isso, essa ordem estética, criando de verdade essas imagens, criando de verdade aquilo que o ouvinte consegue imaginar. Então é muito importante que vocês entendam cada uma dessas ordens. Obviamente o pregador ele vai decidir, ele vai escolher por uma dessas ordens. São todas essas ordens que eu vou querer pregar naquela noite? Não, eu vou escolher uma daquelas ordens. E escolhendo uma daquelas ordens, aí eu vou elaborar o meu sermão
numa ordem cronológica, numa ordem estética, numa ordem lógica, mas a escolha, ela será sempre do pregador. É o pregador quem vai fazer essa escolha. Ok, turma? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer abrir o microfone? Alguém quer falar? Fala que eu te escuto. Seu Pedro, Pamela, Kátia, Wagner, Cristiane, Tânia, Duda. Alguma dúvida até aqui, gente? Sim ou não? Fala comigo. Alguma dúvida, Tânia? A minha voz tá chegando bem ou tá cortando a conexão? Às vezes trava, né? Ah, então tá bom. Tá travando, mas tá voltando, né? Então tá ótimo. Já que todo mundo tá compreendendo, ninguém tem dúvidas, a gente já pode passar para o quinto ponto. O quinto ponto é a transição. O que seria a transição? É a capacidade de um pregador, é a capacidade que o pregador deve ter de passar de um ponto para o outro, na transição de um ponto a outro. Faz, se necessário, uma correta condução de pensamentos por parte do pregador, para que o ouvinte compreenda as sequências das ideias, ou a sequência da ideia. Então é importante que todo assunto que eu venha falar, ele possa estar linkado a um novo assunto. Como é que eu faço esse link de um assunto para outro assunto? Através das transições. As transições, elas me ajudam nisso. Me ajudam nessa conexão de um assunto para o outro assunto. Eu consigo de verdade transitar nesses assuntos. Consigo de verdade fazer com que o meu ouvinte compreenda aquilo que eu estou falando. Mas tudo deve ser linkado, tudo deve ser conectado. Essa conexão de um assunto para o outro é o que nós chamamos, então, de transição. Essa transição, ela tem que ser uma transição salutar, ela tem que ser uma transição bem linkada. Tem ainda o que nós chamamos de pertinência. O que seria a pertinência? O tempo presente deve estar sempre presente no sermão, de forma que a aplicação seja útil. Dessa forma, deve-se também evitar digressão. Digressão é quando alguém se afasta do tópico central para abordar assuntos secundários, irrelevantes, de forma prolongada, desnecessária, e vou até acrescentar aqui, tá? Enjoativa. Quando o pregador ele não tem essa persistência, se manter originalmente aonde ele começou, e aí ele começa a se perder e abrir tantas janelas, que depois não consegue voltar mais. Ele fala de tudo, e depois ele não consegue mais voltar
porque ele de fato se perdeu, né? Ele de fato está muito distante naquilo que ele começou a falar, e aí então ele acaba não sendo persistente. É importante que nós venhamos perseguir o mesmo tema, às vezes até linkando para o tempo presente, aquilo que tem acontecido hoje. Eu estava, por exemplo, no sábado dando aula para a turma de pós-graduação e nós estávamos falando sobre heterodoxia, que são as heresias da Igreja Católica. Mas eu sempre falo de uma heterodoxia do catolicismo, mas eu também falo trazendo para o tempo presente, trazendo para a igreja evangélica as coisas também que nós nos distanciamos em algum momento e nos perdemos em algum momento. Então eu estou sempre falando sobre isso. Em algum momento a gente acabou se perdendo, tal qual os nossos queridos católicos, que também se perderam em suas teologias. Então, persistência é você manter-se presente e não prolongar, não se tornar enjoativo. Nós temos o nosso 7º tópico, que é a simetria. Simetria é a correspondência que deve estar presente entre as partes situadas em lados opostos. É indispensável a harmonia que deve existir entre as partes distintas das divisões. Eu consigo trabalhar com simetria, até mesmo falando da história do próprio José do Egito. Deixa eu ver se eu consigo abrir para você aqui o esboço de domingo retrasado que eu preguei sobre José. E olha a simetria que eu consegui fazer com momentos opostos na vida do José. Momentos assim que ele viveu, que ele enfrentou suas lutas, suas dificuldades, mas que em todos os momentos o José, ele deu a volta por cima, ele superou os seus traumas, ele superou os seus medos. Eu não consegui achar aqui não, no meu computador, esse esboço, mas eu mostrei para vocês na aula passada. Vocês viram que José ele foi esquecido, José ele foi caluniado, José ele foi humilhado. E aí depois que Deus muda a sorte de José, eu faço justamente aquele contraponto, né? Justamente aquele contraponto de dizer que agora ele é lembrado, agora ele é honrado. O que eu estou trabalhando com isso? Eu estou trabalhando de uma maneira simétrica. Em um momento, tudo dava errado para José. Num outro momento, as coisas começam a dar certo e Deus muda a sorte dele. Isso é simetria. E em 8º lugar, nós temos aqui a ordem das divisões. Cada sermão deve possuir uma ordem própria, a fim de que cada pensamento siga um caminho lógico e natural, de forma que o seu ouvinte venha a entender exatamente o que se quer dizer. Um esboço mal preparado dificulta o pregador a chegar ao fim do sermão. Então, o sermão, ele precisa sim ter uma ordem própria. Ele precisa sim ser bem trabalhado. Ele precisa sim ter começo, meio e fim. Ele precisa sim ter coesão e coerência. Ele precisa ter
aquilo que os pregadores muitas vezes negligenciam, que é um raciocínio, uma ideia bem linear. É um trabalho de casa, é um trabalho de pesquisa, dá trabalho, não é para qualquer um, mas nós precisamos sim ter esse trabalho e fazer de forma eficaz para levar o melhor alimento para o povo, a melhor comida, a melhor mensagem. Por isso que uma pregação não dá para a gente preparar de um dia para outro, ou no domingo chega lá na igreja, pega a Bíblia rapidinho, ai meu Deus, me dá uma palavra. Não, uma pregação é fruto de uma pesquisa, de um estudo, de um tempo que você vai gastar ali para construir um bom discurso. Até aqui, gente, tudo bem, turma? Alguém quer falar? Alguém quer abrir a câmera? Eu só tô vendo o seu Pedro com a câmera aberta, a Tânia e a Duda. A Pamela, a Kátia, o Wagner, a Cristiane, o Paulo Malta, estão todos escondidos aí. Ninguém quer me ver. Ninguém quer ser visto. Ninguém quer ser visto. Eu quero te ver. Ah, agora viu, Wagner. Agora tô vendo você, Wagner. Alguma dúvida, gente? Até aqui? Tá ótimo. Minha voz tá chegando bem aí, Paulo Malta? Tá ótimo, então. Estamos juntos. Tânia, você que fala bastante nas aulas, não fique acanhada. Mas tá entendendo? Tá conseguindo compreender? Porque é uma matéria muito técnica. São muitos detalhes para se construir um sermão. Obviamente, eu não quero que vocês fiquem expert em tudo. Ah, o professor espera que a gente seja expert em tudo. Não, vocês estão iniciando. Mas mesmo iniciando, eu quero que vocês aprendam da maneira certa. Para quando vocês tiverem uma oportunidade de estar pregando, de estar ministrando, até em outras igrejas, não precisa ser nem na nossa própria igreja, mãe, mas quando você tiver a oportunidade de estar pregando em outras igrejas, que você possa fazer da melhor maneira, porque você aprendeu passo a passo, de maneira certa. Então, até aqui, tudo bem? Faz assim para mim. Agora tô vendo a Kátia também arrumando a câmera. Legal. Então, vamos continuar lá no nosso slide. Vamos continuar lá no nosso slide. Número 2. O sermão deve ordenar suas divisões pelo sistema alfanumérico. Isso aqui também é importante, porque aí já é uma organização lá no seu esboço. Isso aí é uma organização sua, pessoal, de como você vai separar as ideias. Cada pessoa separa do seu jeito. Cada pessoa separa da sua maneira. Tem pessoas que usam traços, tem pessoas que usam estrelinha, asterístico. Eu vou ensinar vocês aqui uma das maneiras, mas você pode organizar o seu material, o seu esboço, da maneira que você quiser. Afinal, é o seu material. Não é um material que você vai distribuir. É o material que você vai ali se guiar. É o teu esboço. Eu gosto muito de usar números romanos. Dá para ver, né? Aqui nas aulas, quando eu separo os tópicos, geralmente eu coloco números romanos. Mas por quê? Porque eu aprendi com essa técnica aqui da homilética. Então vamos lá para o telão. Os pontos principais são indicados por algarismos romanos. Então,
eu gosto, né? Eu uso geralmente os algarismos romanos. E aí faz muita diferença para mim saber se eu tô no tópico 1, se eu tô no tópico 2, se eu tô no tópico 3. Para mim faz muita diferença. Letra B. Os subpontos são indicados por algarismos arábicos. 1, 2, 3, 4. Então, os títulos ou os tópicos eu coloco em romano. E o subtópico eu coloco em arábico, que é o que a gente usa normalmente. 1, 2, 3, 4. A maneira como você aprendeu na escola os algarismos. E se tiver ainda uma terceira divisão, essa terceira divisão, geralmente eu faço assim. Os pontos relacionados com subpontos são indicados pelas letras do alfabeto. A, B, C, D, E. Mas, novamente, eu quero repetir. Isso é uma questão pessoal sua. Se você não quiser usar os romanos, quiser usar os arábios, tudo bem. Se você não quiser usar os arábios, mas quiser usar as letras, tudo bem. Se você quiser inverter, usar as letras e depois nos subtópicos os romanos, tudo bem. Porque o material que está escrito ali no esboço é um material seu. É o seu material. Então, sendo o seu material, só você consulta, só você lê. E você não se perde ali na sua construção. Por isso que eu estou te ensinando a fazer de uma maneira que é da maneira certa, homileticamente falando. Mas também existe a sua maneira, a maneira particular de cada um fazer a sua estrutura. Número 3, o número de divisões. Isso é o número de pontos principais em uma pregação. Deve ser analisado tendo em vista o tempo e a profundidade da mensagem. Gente, vou dar um conselho para vocês de um pregador que já está há algum tempo no altar. Uma boa mensagem tem 3, 4 tópicos no máximo. Passou disso, ela vai ficar muito longa. Ela vai ficar muito trabalhada. Ela pode até ficar confusa se você usar 5 tópicos, 6 tópicos, 7 tópicos. Ela vai ficar, na minha opinião, enfadonha, cansativa. A não ser que você seja uma pessoa muito dinâmica, né? Uma vez eu fui pregar lá na Matriz e aí eu falei sobre 12 pontos e o pastor Paulo César até brincou comigo. Ele falou, você não vai conseguir falar de 12 pontos em meia hora, 40 minutos. E eu consegui e ainda sobrou lá no cronômetro lá uns 4, 5 minutos. Mas eu fui muito dinâmico falando daqueles 12 pontos. Fui muito sucinto, né? Eram 12 pontos que eu queria construir uma ideia e que cada ideia estava apoiada em outra. Eu precisava realmente fazer os 12 pontos naquele domingo, porque eu não teria outro domingo para falar. Senão eu dividiria. Se eu tenho 2 domingos para pregar em série, eu falo de 6 pontos num domingo, depois no outro eu passo a falar mais 6 pontos. Mas eu não tinha. Mas foi uma mensagem muito dinâmica, muito rápida. O ideal é você construir de 2 a 3, estourando 4 pontos para você poder explorar numa mensagem. Se você explorar 3 pontos, que são subtópicos,
você vai poder gastar 10 minutos em cada um. É uma boa. Escolha sempre de 3 a 4 para você ter um bom tempo aí para explanar uma ideia. Voltando lá no nosso slide, letra A. Não se pode determinar uma regra para a quantidade de divisões num sermão. Tá vendo como eu falei que não é regra 3 ou 4? O ideal é 3 ou 4, mas não é regra, porque eu mesmo já preguei 12 pontos. Então não é uma regra. E no dia que eu preguei 12 pontos, eu não quebrei a regra. Mas é o ideal. É uma ideia, principalmente para quem está começando. Letra B. 3 ou 4 pontos principais são suficientes para um sermão evangelístico ou eclesiástico. Então é o ideal. Para que você vai falar de 20 coisas se você pode falar de 3, 4 e construir uma ideia muito boa sobre aquele determinado assunto? Não há a necessidade de falar muito. Jesus mesmo disse: não é por muito que falarmos que seremos ouvidos. Então o ideal é que você trabalhe 2, 3, 4 pontos, na minha opinião, é o suficiente. Vamos falar agora de classificação do sermão. Existem 3 classes principais de um sermão. Geralmente essas são aquelas que abarcam todos os tipos de sermão. Esses 3 tipos de classes é aquele que vai abarcar qualquer temática, qualquer tipo de sermão. Primeiro é o sermão temático. Deixa eu mudar aqui. O sermão temático, onde a preocupação estará sempre com o tema a ser tratado. Geralmente, quando eu vou ministrar, Deus ele me dá primeiramente o tema. E depois eu vou buscar os versículos que vão embasar o meu tema. Esse primeiro tipo de sermão aqui que a gente está vendo, o sermão temático, é o sermão que eu mais pratico. Dificilmente eu vou chegar lá na sua igreja e vou pregar uma mensagem textual. Ou vou pregar uma mensagem expositiva. Na maioria das vezes, Deus me dá um tema. Por exemplo, o tema do ano, né? Corrigindo a rota. Deus me dá o tema, corrigir a rota. E aí eu vou buscar os versículos que apoiam essa ideia, sempre com a preocupação de ensinar, ministrar e falar sobre aquela temática que, na verdade, nós estamos trabalhando, que é o corrigir a rota. O segundo tipo de sermão é o textual. E aí o textual ele vai envolver pelo menos 3 divisões. Tem 3 tipos de sermão textual. Daqui a pouco eu falo sobre os 3, né? É o analítico, é o sintético. Daqui a pouco a gente trabalha os 3. E o terceiro tipo de sermão é o sermão expositivo. É uma abordagem de pregação que se concentra na exposição detalhada de um texto ou um trecho específico da Bíblia, e ele tem como base central a palavra de Deus. E ele busca extrair e explicar
o verdadeiro significado do texto. Quando nós falamos de uma pregação expositiva, é você pegar entre vários domingos aí que você tem para pregar. Geralmente as igrejas batistas, as igrejas presbiterianas fazem isso. Eles estudam durante um período um único livro da Bíblia. Então vamos dizer que a gente vai pregar expositivamente sobre Atos capítulo do 1 ao capítulo 28. Não dá para pregar 28 capítulos num domingo só. Nem 2, nem 3. Se você pregar um capítulo por domingo, de maneira expositiva, você vai precisar de 28 domingos. É quase a metade de um ano, é quase 6 meses pregando. Os batistas, os presbiterianos fazem muito isso. Eles, de maneira expositiva, vão dissecar com riquezas de detalhe o que aconteceu em Atos 1, versículo por versículo, de maneira expositiva. Depois, no domingo que vem, Atos capítulo 2, versículo por versículo, fazendo a leitura, parando, explicando. Essa é a pregação, o sermão que nós chamamos de sermão expositivo. É aquele que não tem pressa para terminar. E é aquele que não está preso em uma temática. Até porque o livro de Atos, existem quantas temáticas? Começando pela inauguração da igreja, uma temática. A descida do Espírito Santo, outra temática. A morte de Estevão, outra temática. A instituição dos diáconos, outra temática. As perseguições, outra temática. Tem muita coisa para se falar. Mas a pregação expositiva não se prende a um tema. A cada domingo, eles vão expondo um capítulo de determinado livro que eles vão estudar ali 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio. Isso é uma pregação expositiva. Nós temos também as características do sermão expositivo. O foco do sermão expositivo está sempre no texto bíblico, sempre na fidelidade do texto. Ele não vai sair do texto. Se for Atos 1, ele não vai para Atos 28. Só daqui a alguns domingos. Ele vai trabalhar Atos 1. O contexto e a aplicação, quando vocês estiverem em hermenêutica, provavelmente vai ser a próxima matéria de agosto. Vocês vão entender melhor o que é aplicação e uma estrutura clara. Tudo isso a gente encontra em um sermão chamado expositivo. E no sermão expositivo, como também no sermão textual, deixa eu até voltar um pouco para falar com vocês das 3 modalidades de sermão textual. Vou abrir para vocês aqui, ó. Primeira modalidade de sermão textual, natural. Tá aí na apostila também. O que seria um sermão textual natural? O sermão textual natural é aquele que segue a estrutura e a ordem do texto bíblico de forma direta e simples. O pregador não altera a sequência dos versículos, ele extrai a mensagem diretamente do texto, respeitando a sua ordem natural. Esse tipo de sermão é útil para manter a integridade do texto e facilitar a compreensão dos ouvintes. Então, o que seria um sermão textual natural?
é aquele que naturalmente a gente vai lendo. Provérbios capítulo 11, vai lendo de maneira textual e vai explicando. Vai lendo e vai explicando. Vai lendo e vai explicando. Esse é o sermão, primeira modalidade do sermão textual, que nós podemos dizer que é dentro de uma ordem aí natural. A ordem natural é você ler o texto e você explicar aquilo que o texto está dizendo. Tem também o sermão textual analítico, que é a segunda modalidade. No sermão textual analítico, o pregador analisa detalhadamente cada parte do texto bíblico, ele divide em seções menores, ele não vai ler o texto todo, ele não vai ler Provérbios capítulo 11, do primeiro versículo ao último versículo, não. Ele vai dividir uma perícope. Ele vai pegar um pedaço daquele texto para estudar com a igreja. E seções menores, explorar cada uma delas com profundidade, destacando palavras-chave, contexto histórico, significado teológico. Esse tipo de sermão é ideal para os estudos bíblicos mais aprofundados e para ajudar a congregação a entender melhor o texto. Então, olha que legal. Esse sermão textual analítico, ele vai servir muito para EBD. Porque na EBD a gente vai ter um tempo maior para parar em alguns detalhes, para desenvolver algumas ideias, para chamar a atenção de alguns textos ali, algumas palavras que nos saltam os olhos. Tem hora que você está lendo um versículo da Bíblia, uma palavrinha te salta os olhos ali. Você já leu 500 vezes aquele mesmo texto, mas uma palavrinha te saltou os olhos. Poxa, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Aí você vai começar a entender esse sermão aí analítico. E tem também a terceira e última modalidade, que é a sintética. O sermão textual sintético, por outro lado, ele busca resumir, condensar a mensagem do texto bíblico. O pregador identifica os pontos principais e os apresenta de forma concisa e clara, sem entrar em muitos detalhes. É diferente do sermão expositivo. O sermão expositivo vai explorar cada detalhe do capítulo 1 de Atos. Ele não vai passar para o capítulo 2 enquanto ele não explorar tudo que ele pode falar no capítulo 1 de Atos. Já o sermão textual sintético, não. Ele é conciso, ele não se prende a muitos detalhes. Esse tipo de sermão é útil quando o tempo é limitado ou quando se deseja dar uma visão geral, né? Uma visão global do texto. Então são esses os três tipos de sermões textuais que nós podemos trabalhar. Eu, pastor Eduardo Maciel, geralmente prego sermões temáticos. Deus primeiro me dá o tema e depois eu vou amadurecer a ideia buscando versículo, buscando ilustrações, buscando aquilo que Deus quer falar com a igreja. Mas existem outros pregadores que são expositivos, outros pregadores que são até textuais. Agora a gente pode entender uma coisa interessante. Tanto textual, como expositivo, como também o temático, que é o que eu faço mais, vai servir para todos os tipos possíveis de sermão, turma. Sermão evangelístico, dá para pregar textualmente, expositivamente ou tematicamente. Sermão doutrinário, dá. Sermão avivalístico, dá. Sermão exegético, também dá. Sermãos ocasionais. O que seriam sermãos ocasionais? Aqueles sermões, quando tem um fato
que repercute muito na mídia, na internet, uma tragédia, uma queda de um avião, uma morte, um luto, um terremoto, uma catástrofe, uma enchente. E aí você pode ocasionalmente pegar essas histórias, essas catástrofes, porque tá todo mundo só falando naquilo, e você pode aplicar também no seu sermão. Então, você pode fazer isso, porque o pregador ele tem liberdade para trabalhar com a ideia, com aquilo que é da melhor maneira que Deus poderá falar com a igreja. Vamos agora nos encaminhando para a parte final dessa aula. Depois eu vou abrir para perguntas de vocês, já que é a nossa última aula antes da avaliação. Eu quero falar nessa reta final sobre a elaboração dos pontos principais dentro de uma estrutura de sermão. É bom que se entenda que cada divisão principal obedece a um princípio de uniformidade. Nenhum ponto pode ficar isolado dentro de um esboço. Devemos sempre cultivar uma relação com os outros. O que seria um ponto isolado dentro de um sermão? Um pregador que falou determinada coisa, não explicou, já passou para outro assunto, deixou morrer, e depois no final as pessoas ficam se perguntando: ah, mas ele não disse que ia falar sobre aquilo e ele acabou esquecendo. Então nós não podemos deixar furo, não podemos deixar áreas no nosso sermão não serem exploradas, linkadas. Tudo tem que ter um link. É como se fosse uma corrente com seus elos. A gente precisa trabalhar a mensagem para que a mensagem faça sentido, para que a mensagem tenha os seus elos. Em segundo lugar, nenhum pregador deve subir sozinho os degraus ou os graus, né, de sua pregação, pois ele não será acompanhado pelo auditório. Deve, portanto, conduzir a mente dos ouvintes por cada passo da escada da homilética. Como assim subir o grau? Tem pregador que quer gastar. Tem pregador que quer falar do grego, quer falar do hebraico, quer trazer informações históricas, e vai lá no Flávio Joséfo, e vai lá no Eusébio de Cesareia. Mas se ele subir muito o nível da sua pregação, só o doutor vai entender. O povão vai ficar boiando. Então, o interessante é você pregar como Jesus pregava. Ah, mas como Jesus pregava? Por parábolas. Maneira simples. Todo mundo compreendia o que Jesus falava. É importante que o pregador não suba muito o nível da sua mensagem, para que não se torne uma mensagem extremamente catedrática, extremamente numa linguagem de doutorado, de mestrado, para que todos possam entender aquilo que está sendo falado naquela pregação. E para a gente fechar, o pregador deve superar o medo de pregar com esboço, sentindo-se seguro para pregar com o auxílio do texto. Tem muito pregador que tem medo de fazer esboço, dizendo assim: ah, quem prega com esboço está engessando o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser livre para falar o que ele quer. Claro que sim. Não é um esboço que vai determinar aquilo que eu falo ou aquilo que eu não falo dentro de uma pregação. Mas, gente, o esboço vai te ajudar muito a te dar um norte. O esboço é o nosso mapa, o nosso Google Maps, o nosso Waze.
Sabe quando você não sabe para onde está indo e você liga lá o GPS e o GPS vai te ensinando? O esboço é simplesmente uma direção, um mapa, um GPS. Ele não vai te prender. Você não está preso ali. Tem horas também que o GPS coloca a gente em cada furada, cada rua deserta. Aí você tá vendo o ambiente, tá vendo onde você tá passando. Aí você vai geralmente pelas ruas principais, não pega atalho. Porque eu não tô preso ao GPS. Eu posso também fazer o meu próprio caminho. O GPS é apenas uma ferramenta de auxílio. Ele vai me auxiliar para que eu consiga chegar a determinado lugar. O esboço é a mesma coisa. É para você não se perder. Para você ter um início, para você ter um meio e para você ter um fim dentro da proposta que está sendo pregada. Tá certo? Todo mundo entendeu a aula de hoje?